Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Envelhecer no próprio lar é um desejo de muitos, mas para que isso aconteça com segurança, autonomia e qualidade de vida, é preciso pensar no espaço com outros olhos. Mais do que um local físico, a casa guarda memórias, afetos, rotinas e a própria identidade de quem envelhece. Por isso, adaptar o ambiente vai muito além da gente instalar barras de apoio ou melhorar a iluminação. Significa criar condições para que a pessoa continue vivendo com independência, conforto e bem-estar. Hoje vamos conversar sobre como a arquitetura e a psicologia podem contribuir para que o lar seja um aliado do envelhecimento saudável. Para isso, convidamos a arquiteta e urbanista Mariana Schau, mestre em gerontologia pela USP e fundadora da Mari Schau Arquitetura. Atua na integração entre arquitetura, envelhecimento, bem-estar e saúde digital, desenvolvendo soluções para aging in place e bem-estar conectado em residências e condomínios. É professora do MBA da Saúde Digital da USP, membro do grupo de pesquisa da USP em telemedicina, educação digital, saúde conectada e idealizadora da Estação da Telesaúde Integrada de Bem-Estar. E o doutor Antônio Fonseca, psicólogo especialista em psicologia do envelhecimento, professor associado da Universidade Católica Portuguesa, com o apoio da Fundação Calouste Calbequiano. Bem-vindo aos nossos convidados. Obrigada, doutora Alessandra. Obrigado pelo convite também. E para iniciar, Mariana, quais são os erros mais comuns que você observa na arquitetura da casa em que moram pessoas idosas, especialmente quando o envelhecimento não foi planejado? Bom, como você deu essa introdução, né? Não é apenas a falta de uma barra de apoio ou a presença de um tapete solto ou até mudar a iluminação. Acho que vai um pouquinho mais além disso, né? Projetar a casa como se o corpo, a rotina e a família nunca fosse moldar, né? Como se a gente fosse as mesmas pessoas de sempre. É natural que a gente, com o tempo, mude muito. Então, é preciso projetar a casa pensando também em atender às características biopsicossociais da pessoa que vive lá, né? Como a gente sabe, o envelhecimento ele é heterogêneo, as pessoas são heterogêneas também. Então, não adianta a gente tratar com características padrões, né? O que a gente vai fazer de intervenção padrão nessa residência, mas entender justamente como que aquela pessoa vive naquela residência, como que é a rotina dessa pessoa, os hábitos. E geralmente o que acontece, né, nessas casas, é que a gente faz as adaptações depois que a pessoa sofre, por exemplo, uma queda ou tem algum problema com mobilidade, né? Então são soluções assim improvisadas que poderiam ou ser prevenidas ou até mesmo a gente conseguiria planejar para que aquela casa se adapte às diferentes fases da vida, né? Então, eu acho que quando eu vejo a questão da arquitetura voltada para um envelhecimento, os erros mais comuns é a gente meio que tentar consertar uma coisa que já aconteceu, como, por exemplo, uma queda, né? Então, a casa, eu entendo que ela precisa acompanhar as diferentes fases da vida dessa pessoa. E principalmente, acho que até o professor Antônio vai conseguir falar um pouco mais sobre isso, é a pessoa também entender sobre esse processo de envelhecimento. Talvez ter uma introspecção para olhar para si, entender o que funciona, o que não funciona nesse processo de envelhecimento, para que ela consiga estar mais aberta a essas transformações e a essas mudanças, né? Com certeza, Mariana. E aproveitando, doutor Antônio, quando a gente fala em envelhecer no próprio lar, qual é a importância emocional e psicológica que a casa tem para a pessoa idosa? A casa é um lugar de memória, a casa é um lugar de afeto, a casa é um lugar de sentido de continuidade dentro da própria vida. Ou seja, quando as pessoas permanecem nas suas casas durante 30, 40, 50 anos, evidentemente que a casa é muito mais do que o lugar
que se habita naquele momento. Está cheio de recordações, se calhar umas boas, outras más, mas dá este sentido de continuidade que é muito importante quando chegamos a uma fase mais avançada da vida. Ahm, a pergunta o que é que me define, muitas vezes a resposta vai ter precisamente ao lugar que se habita, à casa que se habita. Desde logo, até porque, e falo do caso de Portugal, muitas pessoas fizeram muitos sacrifícios económicos, financeiros, para ter uma casa. E, portanto, não é fácil estar a dizer a alguém que vai ter de mudar de casa ou vai ter que ir viver para uma instituição, ou até mesmo, em alguns casos, que vai ter que mudar coisas dentro da casa porque, porque de facto durante décadas habituámos-nos a viver assim e, portanto, se nos habituámos a viver assim, porque é que agora há de vir um psicólogo, ou uma arquiteta ou um gerontólogo dizer que temos que passar a viver de forma diferente? Se eu sempre usei um fogão a gás, porque é que agora vou usar um fogão elétrico? Porque é que eu hei de agora estar a modificar a minha rotina, por exemplo, deixar de dormir num piso mais superior e passar a dormir num piso mais térreo? E depois não podemos esquecer também que as pessoas, à medida que envelhecem, tornam-se mais resistentes à mudança. E esta resistência à mudança não é apenas uma questão de feitio, é um dado psicológico, ou seja, de facto, à medida que envelhecemos, a segurança passa a ser um valor muito importante, o sentido de segurança, o sentir-me seguro e, portanto, por essa via resistimos à mudança. E muitas vezes a introdução de modificações como aquela que a minha colega de painel Mariana estava a chamar a atenção, ehm, são, são objeto de resistência por parte da pessoa, porque ela sente que de alguma forma pode deixar de controlar o espaço onde vive, não é? Pode deixar de controlar o espaço onde vive. E ao deixar de controlar o espaço onde vive, isso vai lhe dar um sentimento de maior insegurança e, portanto, vai fazê-la sentir mais frágil do que aquilo que ela, porventura, já é em função de dificuldades de mobilidade, ou de marcha, ou de visão, ou de outro tipo. Portanto, a casa, como eu dizia no princípio, é muito mais do que o lugar onde se habita, e à medida que envelhecemos, a casa vai adquirindo para as pessoas mais velhas este, este sentido de continuidade, ou seja, tudo à volta se transforma, tudo muda, os filhos saem, eu estou aposentado portanto, a casa tem este sentido de continuidade, é alguma coisa que permanece, em alguns casos, desde há 40 ou há 50 anos atrás. Com certeza é esse sentimento de pertencimento, né? É pelo menos daquele ambiente, a pessoa idosa se sente segura, como o senhor falou. Mariana, como o conceito do desenho universal pode ser aplicado nas residências brasileiras para permitir que a pessoa envelheça com mais segurança e conforto? Bom, desenho universal, ela é uma maneira de projetar para a diversidade humana, né? Seja para crianças, pessoas mais velhas, é o que se encaixa em cada fase da vida. Quando a gente pensa, né, na arquitetura, pode ser desde uma porta que a pessoa em uma cadeira de rodas consiga passar, ou até uma mãe com um carrinho de bebê, ou uma pessoa com um carrinho de compras, por exemplo. Então, é meio que pensado para vida, né? Como que esse desenho universal consegue ser pensado para a vida? O que que a gente consegue ter na realidade brasileira, né? Que, por exemplo, nas casas brasileiras, nem todas as casas a gente consegue fazer uma reforma toda de uma vez, mas é possível a gente prever como que a gente conseguiria aos poucos ir modificando pensando nessas transformações que acontecem durante a vida, né. Seja, será que a gente precisa de um piso que tenha um contraste com a parede para evitar acidentes, quedas, ou até mesmo demarcação de desníveis. Às vezes as casas têm os desníveis, não é possível retirar esse desnível completamente, mas a gente consegue demarcar, esse espaço justamente pra pessoa não ter uma queda, né. Acho que o ponto central também é pensar que a casa ela precisa ter essa adaptabilidade, tanto para quem, que nem no desenho universal, né, tanto para um casal jovem que tá recém-casado ou recém
com um bebê pequeno, ou também para uma família que já os filhos cresceram, a casa ficou para esse casal que está envelhecendo. Então essa arquitetura, ela precisa ser pensada para essa adaptabilidade durante o processo da vida mesmo, né. Então eu entendo que essa casa ela não precisa nascer pronta, mas que ela esteja preparada para evoluir com as pessoas que vivem ali, naquela residência. Acho que o professor Antônio falou muito também, sem a gente, tirar a identidade daquelas pessoas que viveram nessa casa, porque tem uma série de histórias e momentos, né, mas sim conseguir adequar algumas coisas que facilitariam muito esse dia a dia. Com certeza, né? Ela tem que acompanhando as fases da vida. Doutor Antônio, muitas vezes a família percebe a necessidade de adaptação, né? Mas o idoso, com a pessoa idosa, como o senhor falou, tem essa resistência à mudança. Como é que essa família compreende e como é que lidar com essa situação, né? Sem virar uma guerra dentro de casa? Eu acho que tudo tem que ser negociado. Ou seja, eu acho que eu acho que nós mais novos não podemos impor às pessoas mais velhas, com 80, 85 anos, às vezes mais, não podemos impor aquilo que nós achamos que é melhor para elas. Isso é o meu ponto de partida. Enquanto as pessoas estiverem conscientes, enquanto estiverem com capacidade para compreender o que está a acontecer com elas e à sua volta, temos de ser muito cautelosos em não querer impor um estilo de vida que nós podemos achar que é o melhor, mas que a pessoa mais velha, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso tio, pode não considerar o melhor, porque também, se calhar, quando éramos adolescentes, e os nossos pais eram adultos, também já se calhar o modelo de vida que os nossos pais achavam que era o melhor para nós foi um modelo de vida que nós, porventura, recusámos. Portanto, o primeiro ponto para mim é este: acho que nós não temos o direito de impor às pessoas um determinado modo de vida. Em segundo lugar, isto não significa que não possamos negociar. Isto não significa que não possamos negociar. E, portanto, a negociação aqui passa muitas vezes por, sobretudo, chamar a atenção para as vantagens que podem advir de uma série de mudanças que não ferindo, não agredindo aquilo que é a identidade da pessoa e a sua ligação ao lugar, em todo caso podem promover uma melhor qualidade de vida, não é? E, portanto, se eu demonstrar, por exemplo, a alguém que se calhar é preferível dormir no piso térreo em vez de dormir no piso de cima, porque com isso vai ser mais fácil chegar à cozinha quando durante a noite quer ir beber um copo de água, ou porque vai ser mais fácil chegar à casa de banho ou ao banheiro, como dizem, porque fica mais próximo. Portanto, se eu, sobretudo salientar as vantagens, eu provavelmente poderei ter mais facilidade em que a pessoa adira a uma série de soluções que eu não vou impor como soluções por ela ser velha, está bem? Portanto, eu não vou impor aquelas soluções porque ela é uma pessoa velha e porque tem dificuldades, mas vou de alguma forma propor aquelas soluções porque elas são favoráveis, não é? E isso pode acontecer, pegando na ideia do desenho universal, isso pode acontecer em qualquer fase da vida. Portanto, não é preciso termos 70, 80 ou 90 anos para que determinadas soluções sejam preferíveis a outras. Por exemplo, vou dar um exemplo muito concreto. Se calhar é preferível eu ter uma máquina que lava a roupa do que ser eu a lavar a roupa à mão, não é? E, portanto, esta é uma vantagem, tenha eu 20 anos ou tenha eu 70 anos, não é? Portanto, acho que esta forma de colocar as questões, penso que é preferível indo pela negociação e salientando, sobretudo, as vantagens que determinadas soluções podem ter na vida das pessoas. Com certeza. Então, o diálogo, o respeito, a negociação também contribui para o aging place, né? Sim, sobretudo salientar as vantagens. O que é que eu posso ganhar? O que é que a mãe, o que é que o pai podem ganhar se, por exemplo, deixarem de ter o tapete na casa de banho ou se deixarem de ter o móvel com a esquina
tão viva. O que é que podem ganhar com isso, não é? Acho que, sobretudo, a questão da vantagem é muito importante ser salientada. E o ser humano gosta de ganhar, então a gente vai por esse lado, né, professor? Exatamente, isso mesmo. Mariana, além da prevenção de quedas e acidentes, um ambiente bem planejado pode contribuir para a qualidade de vida da pessoa idosa, né? Olha, eu concordo, eu vou só retornar, tá, um pouquinho. Eu concordo super com o que o doutor Antônio falou, né, sobre quais são as vantagens. Eu acho que, quando a gente pensa num ambiente bem planejado, por exemplo, não adianta a gente aplicar as mesmas coisas de uma casa para uma pessoa que tem 1,70 m para aquela pessoa que tem 1,40 m. Por exemplo, um micro-ondas. Às vezes, o micro-ondas mais baixo para uma pessoa de 1,40 m é mais confortável para que ela não se queime, não tenha acidentes, do que para uma pessoa de 1,70 m. Para de 1,70 m, a gente vai usar um micro-ondas um pouquinho mais elevado, para que ela não tenha que se curvar muito. Ou até mesmo as bancadas das pias, né? Em arquitetura, a gente sempre tem aquele padrão de ouro. Às vezes a bancada é 90 centímetros do piso, mas para quem tem 1,40 m fica muito alto. Então a gente, entender como que é a fisionomia dessa pessoa, mas também os aspectos das rotinas. Às vezes, tanto quanto um planejamento, né, de onde as pessoas vão guardar as coisas. As coisas mais de uso do dia a dia fica mais acessível, as coisas que elas não vão usar tanto, talvez numa altura um pouquinho mais baixa, né. Então eu acho que é entender o cotidiano mesmo dessas pessoas, como que elas, estão convivendo nesse ambiente. Então a arquitetura, ela vem para justamente estimular tanto as vantagens, né, estimular movimento, estimular convivência, estimular descanso, ou até mesmo as orientações. Eu acho que a principal questão aqui é que o ambiente onde a pessoa está vivendo, ela tem que auxiliar nesse cotidiano, né. A gente não quer, como o professor falou, a gente não quer evidenciar as limitações, mas como que a gente consegue potencializar as possibilidades, as vantagens para aquele convívio. Aqui, em Santos, né, a gente tem um condomínio, o condomínio Unlimited Oceanfront, que a gente fez algumas modificações, né, nessa área de lazer. Depois que a gente fez essas modificações, as pessoas que antigamente nem tinham contato muito convívio umas com as outras, passaram a conviver. A gente criou um espaço chamado Bem-Estar Conectado, que aos sábados, todos os sábados, tem aulas de pilates conectados com supervisão de uma fisioterapeuta. E tem relatos, assim, de que pessoas tinham muitas dores crônicas ou nas costas ou a fascite plantar no pé, né. E como elas começaram, antes elas não faziam exercício nenhum. Como elas começaram a se movimentar, a profissional consegue orientar certinho como fazer o movimento sem que ela se machuque, esses relatos de dores, passou a ser muito menor, né. Então a gente tem um modelo de como que a arquitetura conseguiu estimular que a pessoa tivesse vontade de conhecer algo novo, de se movimentar, e ter uma qualidade de vida, né, uma continuidade do cuidado. Então eu percebo, assim, que, a arquitetura influencia muito em como que a gente vai agir, né. Ela pode ou deixar a gente com medo de sair de casa, com receio, com insegurança, isolados dentro de casa, ou ela pode convidar essa pessoa a ter, esse convívio, essas novas experiências, se movimentar, fazer exercício físico. Então, eu acredito que é muito positivo, pode ser muito positivo, né, como que a gente faz um bom planejamento de ambientes. Então, com certeza, contribui não só para a prevenção, mas para a qualidade de vida nesse sentido, né? De poder ter participação eh, social e ter atividades físicas dentro da sua própria casa, com uma arquitetura planejada para esse envelhecimento bem-sucedido. Isso é bem interessante. Professor, e qual o papel da família para que o envelhecimento em casa aconteça de forma saudável e respeitosa? O senhor já começou a falar sobre isso, mas eu acho que a gente pode ir até um pouquinho além, né? Eu acho que a resposta a essa pergunta tem que ser dividida consoante o estado em que a pessoa mais velha se apresenta. Isto é, pegando aqui um contínuo, se pensarmos que a pessoa poderá estar totalmente autónoma
independente e capaz de realizar as suas tarefas de forma absolutamente normal. E no outro extremo, a pessoa que está dependente e que, portanto, necessita de um apoio muitas vezes 24 sobre 24 horas, aqui o papel da família vai ser muito diversificado, não é? Portanto, nós temos que olhar para a família da pessoa mais velha como sendo um apoio, sim, é verdade, que pode ter diferentes níveis. Nós podemos estar a pensar uma família que apoia emocionalmente, e, portanto, que basicamente, ou até no limite, podemos estar a pensar numa família onde a pessoa idosa se insere de forma indistinta e, portanto, faz parte da família, simplesmente, e, portanto, não há aqui nenhuma necessidade de nenhum tipo de apoio específico, não é? Simplesmente a pessoa mais velha apenas tem mais anos, ponto final, e, portanto, não necessita de nenhum tipo de apoio. Podemos estar a pensar numa pessoa mais velha cuja família vai ter que lhe dar algum apoio de natureza mais emocional, porque é uma pessoa, imaginem, que ficou viúva recentemente, que teve alguma perda, que tem alguma doença que não seja incapacitante, pode ser uma doença crónica que a limita, e portanto, e aí a família poderá dar um apoio, sobretudo de cariz mais emocional, ou poderemos pensar também naquelas pessoas que necessitam muito de apoio para poderem continuar a viver nas suas residências e às vezes esse apoio, como dizia no princípio, pode ser mesmo um apoio permanente. Nós em Portugal, atualmente, damos muito enfoque ao papel ao familiar cuidador. Ao familiar cuidador. Portugal é um país de tradição, digamos, cuidadora dentro da família. Essa tradição foi-se perdendo bastante, eu diria, sobretudo a partir dos anos 90, anos 2000, por motivos ligados à migração e à deslocação das pessoas e a uma certa negligência também em relação aos mais velhos, as instituições de longa permanência, portanto, aquilo que nós chamamos em Portugal os lares de idosos, passaram a ter um papel muito importante como espaços de acolhimento de pessoas mais velhas. Neste momento, enfim, penso, como sabem, Portugal é dos países mais envelhecidos do mundo. Nós não conseguimos, através de respostas institucionais, colmatar todas as necessidades de apoio das pessoas mais velhas e, portanto, voltamos a olhar novamente para a família e voltamos a dar muita importância à família como cuidador informal, ao ponto de, em Portugal, existir neste momento o Estatuto do Cuidador Informal, que permite, de alguma forma, que as famílias que cuidam dos seus mais velhos possam ter apoios específicos e possam ter até, em alguns casos, serem remuneradas pelo Estado para poderem cuidar das pessoas mais velhas que façam parte da sua família. E, portanto, claramente, nos casos mais extremos, não é? Em que muitas vezes a distância entre ficar em casa e ser cuidado pela família, ou pelo contrário, ter que ir viver para uma residência para idosos, muitas vezes a diferença entre estar nesta condição ou naquela passa pela disponibilidade da família em poder, de facto, proporcionar esse cuidado. E daí também a importância que em Portugal tem adquirido nos últimos anos os serviços de apoio domiciliário. Portanto, nós em Portugal temos uma rede de serviços de apoio no domicílio muito extensa, muito vasta, e que em alguns casos tem sido de facto a única forma para as famílias poderem continuar a cuidar dos seus mais velhos. Portanto, para responder à sua questão, o papel da família na manutenção das pessoas mais velhas nas suas residências depende consideravelmente do estado em que a pessoa se encontra, da condição em que a pessoa se encontra e também, se quisermos, dos recursos que a família tenha para poder prestar esse cuidado. Não só o envelhecimento ele é heterogêneo, mas as famílias também, elas também têm que ser respeitadas, né, as condições de cada um. Mariana, é possível começar a adaptar a casa mesmo com orçamento limitado? E, se possível, por onde começar? Com certeza é possível. Eu já falei isso um pouquinho aqui e eu vou repetir. Acho que primeiro é a gente entender, né, como, foi abordado, depende em qual estado a pessoa está, se ela é totalmente independente, se ela precisa de algum auxílio em alguma atividade, ou se ela é dependente realmente para fazer as atividades do dia a dia. É importante a gente conseguir entender essa rotina, em que contexto essa pessoa está, se ela tem cuidadora, não tem cuidadora. Primeiro, entender mesmo
todos os aspectos da vida daquela pessoa, para a gente conseguir, a partir desse mapa que a gente cria, né, quais são as mudanças simples que podem fazer uma grande diferença e trazer um grande impacto nessa vida. E às vezes são coisas simples, por exemplo, apartamentos mais antigos só tem um ponto de interruptor que liga a luz do corredor. E aí a pessoa apaga a luz, né, na entrada do apartamento ou da casa, anda toda, no escuro para chegar até o quarto. Às vezes a gente conseguiria trocar ou por uma lâmpada inteligente, ou talvez colocar, algum sensor, né, nessa iluminação. Isso daí não é uma coisa de alto custo mais, né, e que a gente consiga transformar esse convívio dessa pessoa dentro desse lar. Ou, por exemplo, eu não quero fazer grandes reformas, mas eu preciso de uma certa segurança, principalmente à noite, para que eu consiga chegar até o banheiro sem que eu tropece em qualquer coisa, né, que esteja no meio do caminho ou que eu, enfim, não consiga visualizar, né, o caminho até o banheiro. A gente consegue usar sinalizadores fosforescentes. Então, à noite mesmo com baixa luminosidade, a pessoa consegue, ver esse trajeto, também não tem um alto custo. Outro exemplo que eu gosto de falar é uma pessoa idosa que tá que mora, né, na sua residência, mas tem uma casa de veraneio. Na sua residência principal, ela tem, já sabe, né, os padrões onde que tá guardado tudo, seja pratos, talheres, e a gente colocou uma sinalização dentro dessa residência principal da pessoa. E aí quando ela vai para essa casa de veraneio, como é uma coisa, assim, de veraneio, né, todos os dias, para que ela consiga manter essa autonomia, a gente também instalou esses sinalizadores justamente para que ela consiga, ter essa associação. "Ah, na minha casa tem um sinalizador assim, de uma xícara, e aqui também tem, então agora eu já sei, eu não preciso ficar perguntando para as outras pessoas: 'Nossa, onde será que está a xícara?'". Então ela consegue manter essa autonomia, e essas sinalizações também são simples de ser resolvidas e, a pessoa consegue continuar tendo esse tipo de autonomia. Então, é entender mesmo que onde que está, a principal queixa, né, dessa pessoa dentro da residência. Será que é a identificação, ou será que é um piso desnivelado, ou será que é a iluminação que está fazendo, que não está ajudando no seu cotidiano? A questão aqui é que a adaptação mais eficiente mesmo não é necessariamente a adaptação mais cara, ter que transformar toda uma casa para que ela esteja preparada para um envelhecimento, mas sim é aquela adaptação que responde à vida real daquela pessoa, que vai ajudá-la, né, nesse cotidiano. Então, essas mudanças também têm que ser personalizadas, né? É bem interessante esse assunto. Bom, o papo está muito bom, como sempre, mas para encerrar, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, se vocês pudessem dar um único conselho para quem deseja envelhecer com independência e qualidade de vida dentro da sua própria casa, qual seria? Primeiro eu diria que a gente não pode esperar perder a autonomia para começar a preparar a casa, né. E também não pensar o envelhecimento apenas pelas limitações que vêm naturalmente, mas sim pelas possibilidades e por essas vantagens, né, que o professor Antônio falou. E que afinal, né, envelhecer é um privilégio, é muito bom conseguirmos envelhecer, e a gente às vezes muitas vezes vivemos tanto no automático que a gente para de pensar: "Será que a forma como eu estou vivendo está fazendo sentido? Será que o ambiente que eu estou vivendo está me prejudicando ou está me facilitando a vida?". Eu acho que ter um momento de pausa e reflexão é importante, principalmente nesse mundo tão corrido, né. E além disso, é justamente a gente conseguir adaptar através entendendo a rotina de cada um, não lógico, tem alguns padrões que a gente tem que seguir, normas, acessibilidade, essas coisas, mas principalmente é o que eu acabei de falar, né, adaptar de acordo com a necessidade daquela pessoa, da vida que a pessoa tem dentro daquela residência, e principalmente pensando no que ela pensa
ainda, né, para a vida dela. Por exemplo, uma pessoa de 60 anos pode ter uma vida completamente diferente de uma pessoa de 80 anos, ou não. A pessoa de 80 anos pode estar muito muito bem saudável, uma pessoa de 60 nem tanto, né. Então eu acho que é entender o contexto que cada um está inserido, né. Acho que seria isso. Ok. E qual seria o seu conselho, doutor Antônio? Eu diria assim, eu diria que atendendo ao custo da habitação, não é? E aos sacrifícios que as pessoas têm que fazer para terem uma casa, para comprarem uma casa, eu o principal conselho que eu daria era pense bem. Pense se a casa que vai comprar, agora que tem 30 anos ou 35 anos, vai adaptar-se, à sua própria evolução. Ou seja, uma casa pode parecer fantástica quando temos 30 anos, e rapidamente deixar de o ser, sei lá, se tivermos um problema de mobilidade, se partirmos uma perna, se tivermos dificuldade em subir escadas, por exemplo, não é? Eu acho que muita e quando olho para a minha própria vida, não é? E eu tenho já 61 anos de idade, olhando para a casa em que eu vivo, eu acho que sim, quer dizer, acho que acabei por ter sorte. Se calhar não pensava nisso há 30 anos atrás, quando a comprei, mas hoje, 30 anos depois, acho que tenho sorte. Acho que a casa onde eu vivo é uma casa que se vai adaptar, que está a adaptar-se às minhas mudanças e que se vai adaptar à minha evolução. Mas como dizia, eu não pensei nisto. Há 30 anos eu não pensei nisto. Mas pronto, o prédio onde eu vivo tem rampa para chegar ao patamar do elevador, a casa é funcional, tem corredores largos, as portas são largas, eh, eh, portanto, a casa de banho facilmente posso transformá-la, é uma casa de banho grande, portanto, mas foi uma questão de sorte. Na verdade, eu há 30 anos atrás, repito, quando comprei a casa não pensava que aquela casa daqui a 30 anos, não é? Poderia, ou daqui a 40, enfim, neste momento sou uma pessoa independente, autónoma, poderia não o ser já daqui a 10 ou 15 anos, mas se deixar de o ser, a casa vai continuar a servir, com pequenos ajustamentos, vai continuar a servir. Portanto, o conselho que eu daria é pense bem, pense se a casa que está a comprar agora vai poder adaptar-se facilmente à sua própria evolução, às mudanças que vão acontecer consigo também, não é? E para as quais a casa também deverá ser capaz de dar resposta. Ok, muito obrigada. O lugar onde envelhecemos, onde moramos, né, ele conta a nossa história e pode continuar fazendo parte dela por toda a vida. Envelhecer em casa é um desejo compartilhado por muitas pessoas, mas para que isso aconteça com segurança, autonomia e bem-estar, é preciso olhar para o ambiente físico e também para os aspectos emocionais que fazem aquele espaço um verdadeiro lar. Planejamento, adaptação adequadas, respeito às necessidades, escolhas de cada pessoa são fundamentais para transformar a casa em uma aliada para o envelhecimento saudável. Agradecemos a Mariana Schau e ao Dr. Antônio Fonseca pela rica contribuição. E a você, ouvinte, por nos acompanhar em mais um episódio do SBGGcast. Se você gostou desse episódio, compartilhe com amigos, familiares e colegas de trabalho e nos siga nas redes sociais. Até o próximo episódio do SBGGcast. Este episódio do SBGGcast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGGOficial.